Muito bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. O tema da mensagem dessa noite é Espelhos de Cristo. E a santa e bendita palavra do nosso Deus, em 2 Coríntios 3,18, nos diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez, meu Deus, na Tua presença em oração, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós cremos, meu Deus, no poder dela e cremos, meu Pai, que mais uma vez sairemos daqui edificados pela palavra do Senhor. Peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Esse versículo traz uma verdade gloriosa e muito preciosa, daquelas que nós devemos manter viva em nossa mente e em nosso coração, dia após dia. Essa é a verdade do poder de Deus que opera em nós, dia após dia e de glória em glória. É uma verdade que precisamos manter. Paulo, ele está trazendo aqui à memória dos cristãos em Corinto o que aconteceu com Moisés muitos e muitos anos atrás, quando este passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor Deus, em cima do Monte Sinai, em uma comunhão plena com o Senhor. E quando Moisés desceu daquele monte, as pessoas não podiam contemplá-lo de frente, as pessoas não podiam olhar diretamente para Moisés. Por quê? Porque o seu rosto refletia a glória de Deus, de tal forma que eles não conseguiam olhar diretamente para Moisés. E o que é que eles fizeram então? Puseram um véu sobre o seu rosto para amenizar um pouco o brilho da glória de Deus que emanava do rosto de Moisés. E, meus irmãos, quando nós analisamos tudo isso, nós nem podemos imaginar a grandeza dessa verdade tão gloriosa em nossas vidas. Mas, graças a Deus que Paulo percebeu, Paulo a escreveu, e Paulo sim fala de algumas bênçãos que nós podemos nos regozijar no Senhor por receber devido a essa glória. A bênção de sermos espelhos de Cristo. E como nós podemos refletir essa glória, ou como nós podemos então perceber essa bênção em nossas vidas? A primeira forma que nós podemos perceber é que de glória em glória, todos, sem exceção, podemos ser transformados. Meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor num culto de quarta-feira, cujo foco principal é a oração. Quando nós paramos para pensar, Moisés, pelo que eu me lembre, nos registros bíblicos, na antiga aliança, foi o único em que esteve na presença do Senhor, Jesus Cristo, e depois de sair de sua presença, estava com o seu rosto iluminado, de tal forma que refletia a glória de Deus. Isso só aconteceu porque Moisés estava em uma comunhão plena, intensa, com o Senhor em cima do monte. Mas agora, meus irmãos, cada um de nós, hoje, podemos irradiar o brilho de Cristo em nós. Sem nenhuma exceção, todos nós podemos, porque o Espírito Santo de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita o nosso coração, e nós podemos desfrutar dessa comunhão dia após dia, de forma irrestrita. E isso, meus irmãos, é certamente uma bênção muito grande. Por que eu falei que é importante, por que é bom estarmos num culto de oração? Como eu disse, de glória em glória todos podemos ser transformados. E é muito bom quando nós colocamos-nos diante do Senhor em oração, pedindo, ou colocando como principal necessidade diante do Senhor, que através do poder dele, que habita em nós, nós sejamos transformados, nós sejamos moldados à imagem que ele tem para cada um de nós. Eu sei que muitas vezes nós
não é gastamos, mas nós usamos muito tempo das nossas orações pedindo a Deus que faça determinadas coisas por nós. E nós devemos sim pedir, é claro que nós devemos pedir, dependemos do Senhor. Mas, meus irmãos, eu creio que é muito mais útil para as nossas vidas, quando nós nos lembramos que Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiramente as coisas do reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que é mais proveitoso para nós quando nós focamos em pedir ao Senhor que primeiramente Ele mude, Ele transforme o nosso caráter, porque o nosso caráter necessita de transformação cotidiana. É como nós já ouvimos e como nós sabemos, a conversão, ela deve acontecer todos os dias. Não cremos em perda de salvação, mas nós cremos em um Deus que trabalha em nós dia após dia, porque Ele tem uma obra a realizar em cada um de nós. Quanto mais pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude a mudar, para sermos mais à imagem do Senhor, eu creio que as nossas orações, elas serão um pouco mais proveitosas. Mas, pastor, e as outras coisas que nós necessitamos? Elas serão acrescentadas. Não precisamos temer. Deus sabe o que nós precisamos, sem que nós precisemos pedir a Ele. Antes que as palavras se formem em nossa boca, Deus já as conhece no nosso coração. Por isso vamos confiar no seu poder, no seu sustento, porque certamente Ele nos abençoará. E o que nós de fato precisamos, irmãos, a nossa maior urgência nessa vida, é parecer mais com Cristo. E de glória em glória, somos todos transformados pelo Senhor. Mas não somente isso. Também aprendemos com esse trecho de Paulo, de que de glória em glória, somos transformados de dentro para fora. Por isso a necessidade de orarmos muito a Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Essa é a melhor característica da transformação que Cristo causa em nós, porque essa mudança ela é extremamente significativa. As atitudes que as pessoas veem em nós externamente são fruto de uma transformação interna que Deus causa em nós. E, meus irmãos, só Deus pode nos transformar internamente. Mais ninguém. Se dependermos da nossa própria capacidade, do nosso próprio conhecimento, se nós dependermos daquilo que nós pensamos ser ou almejamos ser, nós não sairemos do lugar. Se sairmos do lugar, provavelmente nós iremos para trás. Nós não avançaremos. Somos pecadores, somos limitados, e por isso não podemos nos aperfeiçoar. E a palavra de Deus diz isso. O Senhor Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Agora, quando nós estamos em Cristo, e nós andamos como Ele andou, a palavra de Deus diz então, que as transformações, elas são uma realidade, as transformações acontecem, e o melhor de tudo, essa transformação que nós sofremos, ela começa a afetar outras vidas, ela começa a alcançar outras pessoas, e de glória em glória, as pessoas veem em nós a imagem de Cristo sendo refletida. Irmãos, que privilégio! Que privilégio temos de ser espelhos de Cristo. Não somos nada, mas Deus em Cristo nos faz a imagem do Senhor e Salvador. Como isso é maravilhoso! A palavra espelho na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus pode nos transformar e nos conformar, nos dar a forma de seu Filho, o Santo, apresentado nas Escrituras Sagradas. E, meus irmãos, a palavra grega para transformado é a mesma palavra usada para transfigurado ou transfiguração, mencionada em Mateus e também no livro de Marcos, os evangelhos, quando eles contam o fato de que Jesus ele transfigurou-se diante dos seus apóstolos. E da mesma forma como Jesus foi transfigurado ali, ele impactou a vida dos discípulos, dos apóstolos que estavam à sua volta, nós também podemos impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. O brilho de Cristo não pode ser contido, meus irmãos, quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e permitimos que Ele, de glória em glória, nos transforme e nos transforme de dentro para fora.
É por isso que nós não podemos desanimar em meio ao processo ao qual nós somos submetidos pelo Senhor. Nós não vemos, meus irmãos, muitas vezes o final do processo. Já disse, nós somos extremamente limitados. Mas o importante é que Deus vê. Então, mesmo que muitas vezes nós não entendamos o que está acontecendo no meio do processo, mesmo que muitas vezes nós não consigamos enxergar algum resultado bom ou positivo no final do processo, ainda assim, nós não devemos desanimar, porque aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Que dia, pastor? O dia em que finalmente nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e ali teremos toda a obra do Senhor completa em nossas vidas, e a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós o seremos também. De dentro para fora é a transformação que o Senhor realiza de nós de glória em glória. Mas há uma terceira bênção para nós finalizarmos, porque de glória em glória nós somos libertos. A lei antiga, a lei que fala sobre a aliança antiga, ela foi escrita e mostrava para nós como nós estávamos longe de ser aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Nas palavras de Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 10, nós lemos: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Quando nós lemos a lei de Deus, nós comparamos o caráter de Deus com o nosso caráter, nós só podemos pensar, misericórdia. Eu estou muito longe daquilo que Deus tem para mim. E isso mostra a realidade de que a lei nunca teve poder para nos libertar, mas a lei sempre esteve presente para mostrar o quão distante nós estávamos do Senhor. Mas, pela graça de Deus, podemos sim refletir como espelhos a glória de Cristo em cada um de nós. Como? Nos submetendo, meus irmãos, ao trabalhar de Deus mediante as tribulações que se levantam diante de nós. Quando nós nos submetemos a isso, de glória em glória, nós somos libertos. Nós sabemos que já fomos libertados de uma vez por todas da condenação do pecado. Claro, nós sabemos disso. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acho lindo esse versículo, maravilhoso e verdadeiro. Mas nós sabemos que a nossa vida cristã, ela é cercada de pecados que nos rodeiam e de alguns, meus irmãos, que fazem parte da nossa natureza e que nós precisamos fazer muita força para nos desvencilhar deles. É uma luta constante, é uma briga quase que eterna. Mas se nós fomos libertos pelo Senhor, de glória em glória, nós triunfaremos. De glória em glória, nós seremos aperfeiçoados. De glória em glória, Deus ele vai nos moldando, pedacinho por pedacinho, até que nós nos pareçamos mais com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a bênção, meus irmãos? Aqui, a bênção é a de saber que o pecado não tem domínio sobre nós. A bênção é a de saber que Deus, quando tira um pedaço de nós, é porque Ele está nos melhorando, é porque Ele está fazendo com que nós nos pareçamos mais com o seu Filho, e por isso, de glória em glória, nós vamos vencendo o pecado, porque o nosso Deus, Ele venceu o pecado, e através dele, Ele também nos fez mais do que vencedores. Por isso, nós devemos andar dia após dia, de glória em glória, sempre buscando refletir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal, esse é o objetivo de Deus em nossas vidas, e dessa forma nós vamos alcançar todas aquelas pessoas que desejamos alcançar, que estão em nossa volta. E assim, meus irmãos, a transformação que Deus fará em nós, nos fará olhar para trás e nem nos reconhecermos mais. Porque aquilo que Deus faz de nós em Cristo é muito melhor do que nós jamais poderíamos imaginar. E que esse Deus maravilhoso nos abençoe. Pastor.